Graça e paz, igreja. A voz está boa, está alcançando. Que a palavra do Senhor alcance os corações, né? É muito bom ver a igreja em movimento. Ver as coisas mudando. Eu amo esse tipo de mudança, até na casa da gente. Muito gostoso ver coisas novas. E o Senhor está nos presenteando com isso. Com uma igreja nova. Perfeito, estou ouvindo bem também. Graças a Deus. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Alcança os corações. E em primeiro lugar, ela alcança aquele a quem o Senhor convocou para trazer. E essa palavra já está há algum tempo no meu coração. Eu falei, pastor, quando precisar, eis-me aqui. A casa do Senhor, ela é movida conforme o Espírito Santo de Deus quer. Uns cantam, uns tocam, outros ficam à porta, outros na mídia. E o Senhor usa a todos. E como foi falado no início do culto, você precisa pedir para Deus o que fazer para Ele na casa dele. Pedir dons, porque a casa do Senhor precisa dos dons. Da revelação, da profecia, de cura, de libertação, para que o Senhor envie essas vidas e você seja esse canal de bênção, pelo poder do nome do Senhor na sua vida. Isso é muito importante. E quando o pastor leu de abertura do culto aquele texto, eu falei, tudo se concorda, porque a palavra do Senhor vai falar sobre isso, sobre essa unção maravilhosa, né? Então eu gostaria, o pastor já orou, já me coloquei à disposição do Senhor. O gelinho vem, é normal, e ai de mim se não vier, porque é grande a responsabilidade, mas estou aqui para fazer a vontade do Pai. Tudo que você ouvir não veio de mim, vem do Senhor e da palavra do Senhor. E o texto base para essa noite se encontra em Isaías 61, e o tema é bem coluna para toda essa palavra dessa noite. A unção está sobre mim. Eu declaro isso, e nessa noite você vai declarar isso. A unção do Senhor está sobre mim. Isso é uma afirmação. Eu preciso ter certeza de que a unção do Senhor está em mim. Eu preciso declarar isso, crer e agir através dessa unção. E essa passagem ela é tão conhecida e tão importante que o próprio Jesus declarou ela diante da sinagoga. A palavra diz lá em Lucas, não me recordo qual capítulo, mas eu não marquei aqui, mas lá num dos evangelhos declara que Jesus, após sair da tentação do deserto, ao qual ele foi afrontado pelo maligno, ele foi para a sinagoga, foi para Galileia. E lá na sinagoga ele declara essa passagem de Isaías. E ele declara, a unção do Senhor está sobre mim. E hoje, essa palavra que se refere a Jesus, hoje se refere a nós. Porque nós somos imitadores do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para fazer tudo o que Ele fez nessa terra. E essa palavra vem declarar sobre a tua vida. Você precisa fazer tudo o que Jesus fez enquanto nessa terra. Não sabemos quanto tempo. Hoje partiu uma conhecida muito querida, uma vozinha, passou dos seus 80 anos e partiu com o Senhor. E ela não imaginava que hoje seria o último dia de vida dela. Os familiares não sabiam que hoje seria o último dia dela. Nós não sabemos quando será. Mas enquanto aqui, temos que fazer a vontade do Pai. Eu disse essa semana passada para alguém que quando nós focamos na horizontal, nós nos perdemos. Nós nos perdemos com sentimento de fraqueza, de inveja, de ira, e tudo aquilo que está escrito, registrado na palavra do Senhor, que são obras da carne, vem nos assolar quando o nosso olhar está na horizontal. A gente tende a perceber que nos falta algo que a gente desejava fazer, a gente tende a nos comparar e tantas outras coisas mais, porque o nosso olhar está na horizontal, que o nosso olhar esteja para a vertical. Porque se o nosso foco estiver no céu, nós nos frustraremos menos. Talvez nem nos frustraremos. Porque nós estaremos esperando do Senhor.
nossos olhos na horizontal, a gente se frustra com o homem. Porque nós somos falhos. E nós frustramos as pessoas também. Mas vamos olhar para o alto. Porque é de lá que virá o nosso socorro. E essa palavra, muito pontual para nós. Porque nós estamos em movimento. E o Senhor quer levar um povo. E olha, a palavra tem vindo. A palavra está nos ajustando. Para levar um povo renovado para um novo templo. E eu não cesso de dizer que será grande essa festa. Porque nós entraremos nova criatura. O pastor disse, queria se converter de novo, porque a palavra foi tremenda. E nós temos que nos converter todos os dias. Porque a carne luta contra o espírito diariamente. E todos os dias temos que nos converter à palavra de Deus. Fazer uma cariação da nossa vida. Como está o meu andar com a palavra de Deus? E se estiver fora, arrume, conserte. Por isso a importância de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, para estar ali encaixado com o que Deus quer para nós. Porque a gente, como ser humano, tende a caminhar de ladinho. Mas aí a palavra vem e nos endireita. Coloca uma régua, um prumo. E isso é o que nós estamos fazendo mais uma vez. É mais uma noite o Senhor trazendo. E a palavra em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Glória a Deus. Aqui nós já sairíamos, se você parar para ouvir como fosse a voz de Deus, falando ao teu coração e declarando, e você falando, declarando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Já dá aquela sensação boa, já é uma tremenda de uma mensagem. Nós já poderíamos sair daqui com esse sentimento. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não bastava, mas tem mais. Porque depois que o Espírito Santo do Senhor está sobre nós, coisas acontecem. E tem que acontecer. Não é mais a mesma vida. As últimas, não me recordo onde eu falei, se foi aqui. A nossa vida não é dupla. Nós temos uma única vida, cristão. Lá fora e aqui dentro. Com o Espírito Santo de Deus, aqui dentro e lá fora. Falando em línguas, aqui dentro e lá fora. Profetizando aqui e lá fora. É uma única vida, é uma identidade só. É a identidade de cristão. E aí essa unção vindo sobre nós, e olha só, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, aos mansos. Ungiu para pregar boas novas aos mansos. Alguma tradução diz aos pobres. Nos ungiu para trazer, que eu estudei, que eu anotei, fala sobre os pobres. Os pobres são aqueles pobres de espírito. Aqueles que estão sem fé. Aqueles que perderam a fé por não ouvir a palavra de Deus, por não resistir um dia mal, perderam a fé. A palavra do Senhor nos ungiu para pregar palavras boas, novidade. Sabe o que nós temos visto muito nos dias de hoje? Crente reclamando com crente. Aí recebe algo, fala, eu estou passando por tal dificuldade, e o crente olha e fala assim, eu também. Eu tenho uma dor no meu ciático, eu também. A gente se pega fazendo isso. Aonde nós deveríamos fazer, sabe como? Eu vou orar por você, e a mão está aqui, está doendo também, mas eu vou orar por você. Irmã Leia, está doendo aí, está doendo aqui, mas eu vou orar por você. E às vezes você vai receber pedido de oração exatamente na situação que você está enfrentando. E Deus se posiciona assim, ó, quero ver. Filha, não fala, não murmura. Só diz assim, eu vou orar por você. Vai tudo bem. É fácil? Não. É fácil dizer isso, estando passando. Dá vontade de chorar junto. E a palavra diz para chorar com os que choram. Mas chorar com o problema do irmão, não? Ai, eu também. Não, é chorar com os que choram, mas orar. E a palavra vem também dizer, a unção está sobre você, para você ajudar, para orar, para interceder por esses irmãos que estão pobres de espírito. Já não tem força mais para buscar. Porque não tem ouvido, não tem vindo do culto. Eles estão fracos. A palavra aqui não está falando, fala mal de quem não vem na igreja. Não, está falando, ore pelos pobres na fé. Pelos pobres de espírito. Quantos lugares vagos na igreja.
Existe alguém que você vai lembrar para orar hoje, porque é por ele que nós fomos ungidos. Aí a palavra também diz: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Contrito de coração. Será que você pode lembrar de um nome aí que está com o coração quebrado, que foi magoado? Talvez do nosso lado. E a palavra diz: você foi ungido para curar esse coração quebrado. E às vezes nós somos o que quebra corações. Deus tenha misericórdia de nós, porque às vezes por falta de vigilância a minha palavra fere e quebra o coração do irmão. Às vezes por falta de vigilância eu omitir de falar algo, irmãos, como dói. Quando a gente teme falar algo, eu já passei por isso e é muito ruim. Hoje eu falo e falo: Senhor, eu estou falando, é o Senhor que se responsabiliza, porque a palavra é tua. Mas não tema falar quando Deus te mover a falar. Fale com o irmão que ele vai vencer. Que ele está passando, mas isso é prova, vai passar, porque tem tempo determinado para tudo. E às vezes isso a gente omite em falar. A gente recua, fala: não, eu acho que isso é de mim. Se é de você, é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo te ungiu para fazer isso. Então não fique com essa dúvida: eu não sei se é de mim. Eu tinha muito disso: não sei se é de mim, se é do Senhor, acho que eu não vou falar não. E temia, não falava. E por que para magoar a gente não pensa duas vezes? Para falar uma palavra dura, a gente não pensa duas vezes. A gente fala e depois: meu Deus, o que eu falei? E palavra lançada não tem como. Não tem como. Eu fiz eu acho que foi mêsversário da minha neta, eu não me lembro, alguma festinha da minha neta. E nós jogamos um monte de coraçãozinho de celofane, desse tamaninho. E jogamos assim, né, pelo quintal, para ficar bonitinho, brilhando, né? Irmãos, eu acho que no meio das plantas, se eu procurar, eu ainda acho esse coraçãozinho. E ela era bebê. Foi lançado. Palavra lançada, não tem como recuperar mais. Mas existe o pedido de perdão. Mais uma vez estou pregando na Santa Ceia do Senhor e o Senhor falando: se aconteceu, peça perdão. E aí o Senhor diz: você não foi levantado nem ungido para quebrar corações, mas para curar o coração quebrantado. E a proclamar liberdade aos cativos. Você tem testemunho de libertação? Quantos aqui tiveram libertação de algum vício? Você tem testemunho? Quantos aqui têm libertação de enfermidades? Você tem testemunho. É com o teu testemunho que você vai libertar os cativos, os que estão presos nos vícios. Eu já disse isso uma vez: eu nunca fumei, nem bebi. Será que por isso eu não posso dizer para alguém: o Senhor vai te livrar desse vício? Posso, porque a unção do Senhor está sobre mim. Agora você que recebeu libertação, você fala com propriedade. Dê o teu testemunho, não se envergonhe. O teu passado, a libertação é para glorificação do nome do Senhor. Mas nunca testemunho se vangloriando. Ah, na minha época, vixe, eu fazia isso. Eu já vi testemunho assim. Nós vimos um testemunho que era mais um testemunho. Porque a pessoa falava das mazelas do passado, mas com uma ênfase que, olha, só faltava babar. Falando das coisas que bebia, das coisas que fazia. Eu achei muito assim. Deu mais um ar de saudade do que de testemunho. O nosso testemunho tem que dizer: tudo o que eu passei, Deus livrou. Hoje sou nova criatura. E existem coisas que você não precisa nem falar. Porque o que vale mais é o seu fruto de hoje. E a palavra diz assim: para libertar os cativos e a abertura de prisão aos presos. Irmãos, se nós pararmos para pensar, esse poder dessa unção, a gente ia sair na rua, olhando para todo mundo com esse olhar. Seja liberto, seja curado. Irmãos, eu vou falar a verdade. Eu já me peguei fechando o vidro, com medo da pessoa que vinha até mim no semáforo. E a palavra do Senhor diz que Ele nos deu autoridade para falar. Mas eu ainda temia por estar sozinha dentro do carro. Não tema. Claro que seja prudente. Mas não tema, fale. Se você estiver acompanhado com alguém, pare. E essa palavra sua lançada sobre alguém que está jogado na calçada pode fazer uma diferença tão grande. É a palavra de Deus que cura, que liberta.
e que santifica para a glória dele. E aí diz, né, para levar a palavra de abertura de prisão, para levar a palavra de que o Senhor cura, que o Senhor salva, liberta e santifica para a glória dele. No versículo 2 diz assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Amanhã ainda será, mas um dia não será mais. Nós estamos vivendo no tempo da graça, onde o Espírito Santo do Senhor move-se sobre a terra através de nós. Ele está em nós e a obra dele está sendo feita através de nós. É o tempo da graça, é onde o Senhor pega aquele que está mais caído no pecado e ele levanta e faz dele um pregador, através da pregação da palavra. Esse é o ano aceitável do Senhor. E a palavra diz que nós temos que levar a palavra. Essa palavra de hoje está falando, você tem feito isso? Você tem pregado o ano aceitável do Senhor? E aí, ele ainda continua dizendo assim: o dia da vingança do nosso Deus. Irmãos, nós pouco temos ouvido palavras sobre a volta de Jesus. E alguns crentes pouco sabem sobre isso. Alguns novos convertidos pouco sabem. Nós temos que pregar: Jesus está voltando. Ele virá buscar a sua igreja. E nós, como igreja, temos que estar preparados. Esse dia está próximo. Existe um céu maravilhoso. Está registrado na palavra do Senhor, que foi preparado para nós. Um céu onde não há choro, onde não há dor. Tudo que a gente passa aqui, lá não vai ter. Não vai entrar no céu. Porque nós nos importamos tanto com essas coisas terrenas. Deus é o Deus da cura, sim, mas se Ele não curar no céu, não vai entrar diabetes. Ele é o Deus da cura. Ele cura, mas se não curar, no céu não vai entrar câncer. Isso não pode limitar nós de fazermos a obra do Senhor. Não pode. Quantas vezes eu, na minha pequenez, morrendo de bronquite, titubeava e falava: Senhor, como eu vou falar de cura? Eu estou aqui, estão vendo. Eu não preciso esconder, porque os povos estão vendo. Até que chegou o dia da cura. Mas eu, depois de um tempo, eu fui entendendo que o processo do Senhor é interno, é lá dentro. É muito diferente do que a gente pensa. Claro que a gente quer viver bem, com um corpo bom aqui nessa terra, com saúde. Mas não importa se isso não acontecer aqui. Lá no céu não vai entrar. E eu entendi bem antes da cura que não importava se o Senhor não me curasse, eu ia cantar sem fôlego. Porque eu dizia: com o meu fôlego, não é grande, mas é meu, eu vou cantar. Inspirava quantas vezes fosse preciso, mas cantava. Até que a cura veio. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, eu fui curada. Aos 34 anos. Hoje eu ando de bicicleta, não ando muito mais, mas ando se eu quiser. Não quero, mas eu ando. Posso caminhar, posso entrar no mar, posso levar água gelada no peito porque eu não podia, na hora dava uma crise. Posso passar nervoso? Posso não. Até passo e não me dá crise, porque era passar nervoso, eu entrava numa crise também. Não tenho mais, para a glória do Senhor. Mas eu declarei com a minha boca: Senhor, ainda que não venha, eu vou prosseguir. Glória a Deus. E o Senhor deu. E aí a palavra fala que nós temos que pregar a volta de Jesus. Nós temos que falar. Sabe quando aquela pessoa era tão firme na igreja? Era tão firme no caminho do Senhor. Cantava, tocava, sei lá, eu poderia fazer algo até simples. Como simplesmente interceder, que parece simples, né? Muito importante. Essa pessoa não está mais na casa do Senhor. Nós temos que falar: existe céu e você sabe. Você não tem medo de não ir para lá? A gente tem que lembrar essa pessoa de que existe um céu aguardando os escolhidos do Senhor. Então pregue o ano aceitável e a vingança do nosso Deus.
a consolar todos os tristes. Irmãos, aqui nesse texto, eu intercedi pela igreja. Porque nós passamos por situações a consolar os tristes e acerca dos tristes em Sião. É inaceitável um cristão não sentir a dor do outro. É inaceitável. Porque a unção do Senhor sobre nós nos faz sentir a dor do nosso irmão. Se o nosso irmão não está bem, nós também não podemos estar bem. A palavra da abertura falou, nós somos corpo. Nós não somos corpos, somos corpo. E o ouvido não pode falar para a boca, não preciso de ti. O pé não pode falar. Alguém aqui já teve um dedinho com unha encravada? Eu nunca tive, mas já ouvi falar que é muito ruim para andar. Impede você de andar. O corpo não precisa do dedinho? Precisamos. Agora sim, eu já tive uma unha que eu ranquei a cutícula, puxei a pelinha e o dedo inflamou, inchou e latejava. Eu pegava assim, não podia encostar. O dedo não faz falta? O irmão faz falta aqui na igreja. Olha ao teu redor. Quem faltou? Não precisa dizer o nome não. Olha aí, tem alguém faltando aí, né, Silvia, do seu lado? A Filozinha do lado do pastor. Existem alguns que não estão aqui porque não podem. Nós sabemos. Mas alguns nós não sabemos por que não estão aqui. E alguns nós não conhecemos. Mas estarão aqui. Em nome de Jesus. Porque a palavra está falando, nós vamos levar a palavra para os tristes. Para os que estão passando por prova. Para aquele que está quase desfazendo o casamento, mas não vai desfazer. Porque você vai chegar antes. A palavra do Senhor vai chegar antes. Existem lares que os filhos estão quase entrando na droga, mas não vão entrar. Porque você vai chegar antes. A palavra do Senhor vai entrar antes. Existem lares que o espírito da morte está rondando. Mas não vai entrar. Porque você vai chegar antes. A palavra do Senhor, ela entra e faz, transfere todo o mal para fora. Lança fora. Existem muitas pessoas com depressão nessa geração. E não é só os jovens, de todas as idades. A estatística maior é de mulheres, mas hoje tem muitos homens. Porque os homens não se importam muito com detalhes igual mulher, né? Mulher fica em depressão porque não tem dinheiro para comprar roupa nova, porque não tem o sapato da moda. Aí era acostumada a comprar bolsas de grife, agora não é mais. Aí começa a entrar em depressão. Coisas tão pequenas. Mas o diabo faz isso se tornar tão grande, porque os olhos estão na horizontal. Mas você vai levar palavra para essas vidas. Palavra de vida. Palavra que quebra grilhão. Temos que chegar antes do mal na casa dessas pessoas. Em nome de Jesus. Porque o Senhor nos ungiu para consolar os tristes. E a ordenar, seja sarado, seja curado em nome de Jesus. Tristeza saia em nome de Jesus. Enfermidade saia em nome de Jesus. O Senhor está falando para você ordenar. Deus está te dando poder para ordenar. Declare cura dentro da tua casa. Eu não estou vendo ainda, mas vai declarando. Vai declarando. E se a cura vier primeiro, a cura da alma, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso corpo vai ser transformado mesmo. Nós teremos um corpo transformado. Então ore pela alma. Que haja cura nas almas. Para que o Senhor possa fazer uma grande obra. Então ordene acerca dos tristes em Sião. Faz lá fora e faz aqui dentro também. Que não fique ninguém sentado do teu lado triste. Que você sinta a dor do teu irmão em nome de Jesus. E ordenar aos tristes de Sião que se lhe dê ornamento ao invés de cinza. No tempo passado, quando alguém estava passando uma situação que ele ia se humilhar na presença do Senhor, ele se humilhava literalmente. Ele se vestia de saco, ele rapava a sua cabeça e colocava cinzas. Esse era um ato de humilhação. Quantos irmãos, nossos irmãos, estão passando por humilhação?
De que forma? O diabo tem afrontado a casa dele. Tem feito com que ele tenta fazer ele passar vergonha. É a armadilha do diabo. Mas aí o Senhor move no teu coração. Vai lá, leva uma palavra, ora junto, clama junto. E aí, ao invés de cinzas, o Senhor diz para nós: leve ornamento, leve a palavra de Deus. Quando você sair de lá, você vai ouvir isso. Eu estou tão diferente. Você chegou aqui, eu estava com meu coração tão apertado. Eu estou tão diferente. É o poder da palavra do Senhor. Para que lhes dê ornamento ao invés de cinza, e óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por um espírito angustiado. Olha, é tão maravilhoso quando você recebe uma ligação num dia e mal dá para entender o que a pessoa está falando porque ela está chorando. E você entra na batalha junto. Eu ouvi esses dias que não se deve entrar em batalha dos outros na internet. Misericórdia. Essa palavra está dizendo para você: entra na batalha. Você recebeu unção para isso. E aí você recebe aquela ligação e você entra na batalha junto. E você manda versículo. E você manda louvor. E você manda oração. E passa o dia inteiro ali na batalha. E passa a noite, no outro dia, você recebe outra mensagem. E você vai abrir e diz assim: o que será, né? Que Deus está fazendo. E aquela irmã está dizendo: Deus é maravilhoso. Passou, tudo passou. Eu não vou mais fazer o que eu ia fazer porque Deus mudou o rumo. Deus é maravilhoso. E é para isso que o Senhor nos ungiu. Isso não é glória sua não. Não é glória minha não, é glória de Deus. Mas nós temos que nos alegrar, porque estamos fazendo a vontade do Pai. Se glorie na vontade do Pai, em fazer a vontade do Pai. E aí você vai ver, sendo trocado óleo, aonde havia cinza, por óleo de alegria. E ornamentos de alegria, vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, carvalhos de justiça. Você verá essa vida aqui, louvando e fazendo a obra do Senhor. Você vai ver, porque as palavras do Senhor, ela não volta vazia, você vai levar e a obra vai ser feita em nome de Jesus. Nós veremos uma plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Se cada um de nós aqui conseguirmos resgatar uma vida que está caminhando para o inferno, olha, muito rápido aquele templo vai estar cheio, muito rápido. Em nome de Jesus, nós vamos multiplicar para a glória do Senhor, porque faremos exatamente o que está dizendo essa palavra. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão o antes destruídos. Estamos aqui vendo uma situação que o Senhor colocou no meu coração sobre o lar. O teu lar precisa de oração? Precisa ser restaurado em algo? Você precisa ver aí a salvação de alguns filhos, netos, sobrinhos? Haverá restauração, mas não feche a tua boca, testemunhe através dos seus atos, porque eu já conheci, infelizmente, pessoas que falavam muito, e muito bem, mas o testemunho era outro. Fala-se muito, faz-se pouco. As tuas atitudes, o teu testemunho vai falar muito, às vezes até mais do que palavras. É a orientação do Senhor. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Por que de geração em geração? Os teus filhos, os teus netos verão o teu andar, verão a unção que está em ti, e vão querer também. Eu quero também. E farão a obra do Senhor. Isso vai ser de geração em geração, em nome de Jesus. Graças a Deus. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Irmãos, esse versículo 3
claramente, nitidamente, o Senhor vai enviar aqui trabalhadores para a seara. Enviará vidas que vão trazer palavras, que ministrarão no louvor, que tocarão instrumentos, que ficarão à porta, no diaconato. Deus vai enviar a partir de nós fazermos a obra. Existem muitos tristes que foram machucados em igrejas, que estão procurando lugar para congregar. Eu já fui assim. E nós vamos mostrar. Nós queremos. Venha conosco servir ao Senhor. Venha conosco trabalhar na seara do Senhor. Venha! E eles virão. A palavra está vindo. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. E estrangeiros. Aí no 6 diz assim. Não. Isso, no 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Na glória do Senhor. Irmãos, nós nos maravilharemos de ver como Deus vai usar a igreja Magalhães nesse lugar. Eu creio que nós veremos irmãos com dom de cura, levantando as mãos e pessoas sendo curadas nesse lugar. Porque é para isso que o Senhor nos colocou aqui. O Senhor nos colocou não só para nós congregarmos aqui, mas para fazer uma grande obra. Se ficarão aqui ou não, só o Senhor sabe, mas a obra tem que ser feita nesse Magalhães. Tanto é que foi Deus que deu, que agora teremos um lugar fixo, porque aqui é aluguel. Poderia ser que nós ia para mais para lá, mas não, o Senhor falou, é aí, vocês estarão plantados aí, e aqui estamos plantados, em nome de Jesus. Então que o Senhor nos use, como esses que irão curar, libertar, salvar vidas do abismo, com os dedinhos já para cair no abismo, e nós vamos estender as mãos, com a unção do Senhor. Eu pensei até em casa, nesse texto, imaginando os lugares que os irmãos andam. E eu fui lembrando de alguns irmãos. O irmão lá na loja, outro irmão no posto de saúde, né, outro irmão lá em Mongaguá. Em cada lugarzinho eu fui pensando nos irmãos. Eu falei, Senhor, usa esses irmãos em cada área que eles estão. Coloca alguém necessitado. Sabe, quando for pegar o ônibus lá, tem uma irmã que foi pegar o ônibus e tinha alguém lá caído na bebedeira, uma mulher. Será que foi em vão? Ela falou, não foi em vão que eu fui parar naquele ponto de ônibus. O Senhor vai começar a direcionar você em lugares. Não negue a palavra de Deus. Não fuja do chamado que Ele tem, do ide e pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes você vai parar em situações que você fala, por que eu estou aqui? Olha ao redor. Deus vai te mostrar por que você está ali. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Nós nos alegraremos no Senhor. E por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Isso é para nós da Igreja Magalhães. Entre nós, vamos pensar assim, quantas pessoas já passaram aqui na frente e olharam, não quero entrar não. Eu tenho certeza que muitos olharam, é pouco povo, não tem gritaria, nossa, não tem profetada, não, visitou, não é do jeito que eu quero, eu não posso ir lá na frente falar o que eu quero, não, eu não vou porque eu não tenho oportunidade para fazer o que eu quero. Quantos? E o Senhor diz, Ele nos exaltará, porque estamos firmados na palavra do Senhor. Não está sendo negado a palavra. Ficarão aqueles que querem seguir a palavra. Muitos já passaram aqui. Eu estou falando, não é pelo que eu vi não, que eu cheguei há pouco. Revelação do Senhor. Muitos não ficaram porque acharam que ia poder chegar, fazer e acontecer. Foram embora. E o Senhor diz, hoje
para a igreja CCI Magalhães: vocês serão exaltados. Eles vão ver a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Porque não estou dizendo que igrejas cheias não estão com o Senhor, não é isso. E é o Senhor quem pesa os corações. Eu estou dizendo que não é por barulho, não é por movimento, é pelo poder e pela palavra de Deus. E nós temos que respeitar a direção da nossa igreja e principalmente a direção do Senhor. E nós seremos exaltados no Senhor quando entrarmos naquele templo e vai dizer: abriu uma igreja nova ali, né? Vamos lá para ver. É aquele povo que está aqui. Oh, Deus maravilhoso. É Deus exaltando o povo que não nega a vontade do Senhor, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas anda na palavra. Deus tem exaltação para você, que não se desviou da verdade, que aceitou a correção, que abaixou a fronte. A palavra do Senhor diz que quando nós endurecemos a nossa cerviz, sabe o que significa isso? Quando recebe uma correção do Senhor, ou até mesmo do pastor, a cabeça não abaixa não, levanta o queixo. Esses, Deus está tratando, e esses verão que verdadeiramente é Deus quem fala nesse lugar. Deus de poder, tem misericórdia de nós, ó Deus. Deus maravilhoso. O Senhor conhece todas as palavras, Senhor, que são lançadas contra essa igreja e contra a vida do nosso pastor, ó Pai. E contra a vida, Senhor, do pastor Luizinho, Senhor. Eu peço a Ti nessa hora, Senhor, lança por terra todas as palavras contrárias. Lança por terra, Senhor, toda a boca que se levanta contra os Teus ungidos. Porque não é de nós, Senhor, que eles falam. É de Ti, porque nós somos Teus. Senhor, os Teus filhos estão aqui fazendo a Tua obra. Alguns estão tocando, cantando. Senhor, é o Senhor quem tem dominado esse lugar. O Senhor é soberano, Pai. E diante dessa palavra, com a autoridade do Espírito Santo, eu peço, exalta o Teu povo, Senhor. Exalta a Tua igreja, porque é Tua noiva, Pai. Senhor, que caiam por terra os inimigos de Deus, que caiam por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, e por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, porque nós possuiremos o dobro e perpétua alegria. Mas para nós termos a perpétua alegria, precisa ser tirado do meio de nós toda palavra má, todo mau intento, todo coração perverso. Porque mais adiante aqui, e eu não vou continuar lendo, eu vou deixar que o Espírito tome conta. A palavra do Senhor diz que nós não podemos suportar, porque Ele não suporta o iníquo. O que é iniquidade? É aquilo que você sabe que é pecado e você faz. Isso é iniquidade. Pecado, todos nós pecamos. Todos somos pecadores, mas não somos como o mundo. E a palavra do Senhor, você vai ler na tua casa, mais adiante diz: a iniquidade é pecado que você faz sabendo que é pecado. Você sabe, eu sei que é pecado, mas é bom. Eu sei que não agrada a Deus, mas é bom. Deus está dando ordem, tire a iniquidade. E se você conhece alguém que pratica iniquidade, faz sabendo que está fazendo. Não é inocente. Deus não toma por inocente aquele que conhece a palavra do Senhor. Se você conhece alguém com a autoridade do Espírito do Santo, com essa unção que você está recebendo hoje, você vai declarar sobre essa vida a libertação. E você, com a autoridade de Deus, irmã, aparta esse mal de você, para que você seja bênção, porque você é uma bênção na mão do Senhor, mas na mão do diabo, você é um instrumento poderoso. Porque você fala mal do teu irmão, e a palavra do Senhor diz que Ele abomina aquele que fala mal do teu irmão, aquele que habita contigo confiadamente, é abominável. E o Senhor, com toda a autoridade, diz nessa noite: fale, faça, corrija, exorte, para que haja salvação nessa casa.
Deus maravilhoso. Resumindo essa palavra, o Senhor te chamou para declarar boas novas. Não é derrota, não é murmuração. Declarar boas novas, que haja novo cântico em nossa boca. Sabe que o teu marido está cansado de ouvir a mesma lamúria? Sabe que a tua esposa está cansada de ouvir a mesma reclamação? E o Senhor diz, traga novo cântico, para que você seja doce, para que a tua presença seja doce, para que a tua ausência seja sentida. Infelizmente, não está no nosso meio, não é dessa igreja, mas quantos lugares que eu já fui, que teve vidas que faltou, a gente só faltava dar graças a Deus, porque atormentava, porque era ninho maligno. Quando a gente fala endemoninhado, é porque o diabo já tem ninho ali, não é um, é vários, é fofoqueiro, é isso, é aquilo, tem vários demônios atuando, porque abriu a comporta, pode entrar e fazer morada. Para Deus não, mas para o maligno. Então essa exortação de hoje, a palavra não ia para esse sentido, mas o Senhor quer nos pôr no prumo. O Senhor quer um povo regenerado pela palavra. O Senhor quer que a gente se converta dos maus caminhos. O Senhor quer que a gente tenha uma nova postura, para que quando falarem de nós, a igreja CCI, falem de um povo salvo, remido, que não tem do que se envergonhar, que maneja a palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar isso, receba com todo amor. Olha, com todo amor, eu não estou falando isso como correção, mas é com amor. Carregue a palavra de Deus. O celular está tomando conta e está tirando o foco da palavra. Quando você for fazer o seu devocional, abra a palavra. Porque sabe por quê? Porque aquilo que a gente tem nas mãos, o celular, que a gente fica lá só rodando a telinha, a gente vai fazer na Bíblia. É a Bíblia que salva, que cura e que santifica. É a palavra de Deus que revela. Não é o celular, é o pão fresco, não é o stories, não é. E quantas vidas estão buscando renovo em stories? Porque aquela pastora prega muito bem. Deixa eu ver o que o devocional dela hoje. É o pão fresco. Porque essa mesma palavra, se você ler na tua casa, Deus vai falar de outro jeito. Porque a palavra, ela é viva. Ela é viva. Faça esse experimento, se você não fez ainda. Na tua casa, leia Isaías 61 e comece a pensar. Deus vai falar no outro rumo, como está fazendo hoje. Era outra coisa que eu ia falar. Mas Deus quer nos santificar para a boa obra. E o mundo está nos corrompendo. Quando a palavra diz, não vos conformeis com o mundo, é não tomar a forma do mundo. Ah, mas isso agora é moda. Ah, qual o problema? É a Bíblia online, é Bíblia, está escrito Bíblia. Não vos enganeis. Aqui, não há engano. Não há engano. E é triste dizer que algumas Bíblias que estão sendo feitas agora estão sendo tirados alguns versículos. Eu até anotei os versículos que eles estão tirando, para não ter confronto. Sabe por quê? Porque vai ter processo. Será que nós estamos prontos para ir até a morte? Será que se nós formos perseguidos por amor a Cristo, nós estaremos de pé? Ou vamos esconder embaixo dos bancos? Eu fico imaginando, é fácil falar. O que precisar. Aí parece alguém na porta ali e a gente fala. Crente, se vão falar de você, bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo, falarem mal de vós. Mentindo, porque se falar mal de crente que está fazendo coisa errada, quem vai tratar com você é o Senhor. Mas bem-aventurados sois, quando vos perseguirem, e mentindo disserem mal contra você. Mais do que feliz é você. Você tem que se gloriar, como Paulo fazia, levando chicotadas e glória a Deus, e cantando, e glória a Deus. Por quê? É fácil? Não, porque ele sabia que estava escrito que tinha recompensa. Hoje ele está na glória. Hoje ele está na glória. E quando nós partimos daqui, nós nos encontraremos no céu. E vai continuar. Culto de adoração, santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Deus. A palavra está com o nosso pastor.
Posso amém?